E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa sobre aplicações com integrais. Agora, abordando o comprimento de arco que estamos fazendo, porém no formato de equações cartesianas. Aquelas equações que nós conhecemos muito bem da nossa trajetória da educação básica, y como uma função de x ou x como uma função de y, tá? Explicitando uma das variáveis que a gente trabalha cartesianamente. Se liga, a gente viu no estudo de derivadas algumas parametrizações para parábola, para uma reta. Por exemplo, se eu tenho uma reta de equação ax mais b, com esse x pertencente a R, ela pode ser parametrizada de que forma? Chamando x de uma variável t e, consequentemente, y será um at mais b. Esse t também pertence a R, já que o x pertence a R. Isso é uma parametrização para uma equação de reta, ou para uma parábola poderíamos ter algo análogo, por exemplo. Tá? Então é comum quando estivermos trabalhando com equações explícitas, né, que são equações cartesianas para funções, né, de forma explícita, uma y igual a um y de x ou um f de x, por exemplo, considerando um x pertencente a um determinado intervalo real, de A até B. Se isso acontece, eu posso parametrizar, como acabei de falar, chamando simplesmente a variável x de uma variável t e tomando as seguintes equações. Por exemplo, essa curva poderia ser parametrizada dessa forma. X é igual à variável t e y passaria a ser uma função y de t. Como x pertence ao intervalo de A até B, o t também pertencerá ao intervalo de A até B, pois os valores de t são os mesmos de x. Né? Estou fazendo essa troca. Sabendo a fórmula para o comprimento de arco de funções parametrizadas, por que eu estou apelando para isso? Porque o que eu conheço agora é a fórmula, até então, é a fórmula do comprimento de arco para funções parametrizadas. Tá? Com ela, eu agora vou melhorá-la e adaptá-la para comprimento de arco com equações cartesianas. Eu não vou precisar fazer a parametrização para depois utilizar aquela fórmula. Eu vou fazer direto. Vamos verificar. Então, eu conheço a fórmula do comprimento de arco para equações paramétricas, que é dada no intervalo de A até B, tal que esses t's pertencem ao intervalo de A até B, da raiz quadrada de dy dt elevado ao quadrado e dx dt elevado ao quadrado vezes o dt. Essa é a fórmula que eu conheço no formato paramétrico, tá? Então, suponhamos que a minha equação cartesiana, y como y de x, eu a parametrize dessa forma, nesse formato. O que seria o comprimento de arco para essa equação? Seria L, o intervalo de A até B, que o meu T também pertence ao intervalo de A até B, um intervalo de A até B qualquer, de quem é o meu y dt. O meu dx em relação a t será quem? Será 1, porque é a derivada de x em relação a t. Derivando isso aqui, tá? Dá 1. Derivada de y em relação a t continuaria sendo a derivada de y em relação a t. Uma y' de t. Ou simplesmente continuarei colocando dy dt. Tá? Porque eu não sei a expressão, só estou repetindo a derivada. Enfim, logo, a minha equação parametrizada, para comprimento de arco dessa curva parametrizada seria o quê? Dy dt é uma dy dt, depende da expressão que eu tenho. Ou seja, isso seria ainda dy dt ao quadrado mais dx dt. Acabamos de ver que nesse tipo de parametrização podemos fazer para curvas explícitas, por exemplo, a reta, basta chamar x de t, e daí dx dt será 1, e portanto 1 ao quadrado, 1, vezes dt. Esse seria o comprimento de arco para essa curva. Porém, eu posso fazer adaptações tais
que me gerem a seguinte situação. Ao invés de ficar dependendo da variável t, como t se relaciona diretamente aqui com x e com y, e a relação de t com x é exatamente chamar x de t, dx dt é igual a 1, portanto, o diferencial de x é igual ao diferencial de t, dessa expressão, tudo bem? Daí, só com essa percepção, podemos reescrever o meu comprimento de arco, sem precisar dessa ponte da variável t, de que maneira o x, quando t é a, continua sendo a. O x, quando t é b, continua sendo b, tá? dy dt, como o diferencial em t é igual ao diferencial em y, eu permaneceria com a derivada, porém fazendo direto a derivada de y em relação a x, ou seja, um dy dx ao quadrado. O dx dt ainda é 1, tá? E o dt eu transformaria para o dx. E, portanto, eu tenho uma fórmula para comprimento de arco, tá? De que? Com uma função no formato cartesiano, y igual a um y de x, por exemplo, uma reta, uma parábola ou outra equação qualquer explícita com x, com y dependendo de x. Eu posso simplesmente calcular direto daquele formato o comprimento de arco aplicando essa relação, derivando y em relação a x, tá? Ao quadrado, pego essa expressão da derivada ao quadrado e somando com 1. A raiz quadrada disso, dx, a integral de a até b, vai me dar o comprimento de arco desse pedaço de função. Porque se a minha curva tem equação explícita, isso vai gerar uma função, tá? Cartesianamente, tá? Nesse caso, y é uma função de x. Mas eu também posso ter a opção de que x seja uma função de y. Vamos ver o formato que é análogo a esse aqui. Se liga. Então, pessoal, como eu acabei de falar, eu posso ter uma fórmula de comprimento de arco análoga, tá? Que acabamos de ver foi que se y é uma função de x, ou simplesmente eu escrevo y no formato de uma y de x, isso para um x pertencente ao intervalo de a até b na função, o comprimento de arco será calculado de a até b, raiz quadrada da derivada de y em relação a x ao quadrado mais 1 dx. Tá? Eu posso calcular o comprimento de arco dessa forma. De maneira análoga, parecida, né? Se eu tenho uma função x como um ag de y, ou eu posso escrever x como um x de y, para um y pertencente ao intervalo de c até d. Como assim? Graficamente, ó, se eu tiver uma função que eu enxergue, que seja melhor enxergar, ao invés de um intervalo de a até b, um intervalo de c até d, sendo essa função escrita como um ax de y. Eu não quero enxergar y como f de x, eu poderia. E aí o intervalo deveria ser o quê? De a até b. Para uma integral, por exemplo, para eu calcular essa área, uma área limitada entre a função e o eixo y, essa área poderia ser calculada de c até d, da integral de quem? Da x de y dy, tá? A propósito, como uma observação, se eu tiver duas curvas, por exemplo, uma curva aqui, uma curva outra qualquer, isso limitado, como já fazemos, né, com, vou botar as curvas aqui assim, pronto, de intervalo de c até d. Aqui é uma curva e o eixo y, mas se eu quiser essa área limitada, como fazemos com duas funções, sendo funções de x, qual seria a área? Aqui seria uma g de y e aqui seria uma h de y, por exemplo.
ambas indo de C até D em Y, porque elas estão dependentes dos valores de Y. Seria a integral de C até D, a maior, e aí qualquer posicionamento aqui, a maior é que tem maiores imagens em X, que agora as imagens estão em X e não em Y, ou seja, a que está mais para cá, para a direita, é a maior, com maiores imagens em X. Então, nesse caso, a maior seria a G de Y menos a menor, a H de Y de Y. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou relembrando a área e aproveitando, como eu não falei com tantos exemplos, ou melhor, eu não fiz exemplos basicamente, mas porventura a gente possa enxergar uma função que se acomode melhor, que a expressão de integral seja melhor se ela estiver no formato x em função de y e não y em função de x. A gente vai ver exemplos que podem incorrer nisso, tá? Se liga. A mesma coisa vale para o comprimento de arco, tá? Se eu tiver uma curva x em função de y, uma situação dessa, que vai do intervalo de C até D, a área pode ser calculada assim em relação ao eixo y, né? Que nem acontece lá da função em relação ao eixo x, se essa função for uma função de x, tá bom? Acontece quando x é uma função de y, sendo bem repetitivo, se liga. Então, se eu tiver esse formato aqui no registro gráfico e no registro algébrico, a parametrização pode ser dada assim. A variável independente, que é y, posso escrever como uma t, e a variável x será uma x de t. Esse t, como o y pertence ao intervalo de C até D, o t também pertence ao intervalo de C até D. Bom, derivando dy dt será 1 e dx dt é a derivada em x, de x em relação a t. Tá? Enfim, logo, se eu fizer aquela mesma manipulação a partir da fórmula geral do comprimento de arco, eu vou ter para o comprimento de arco cartesiano, quando x depende de y, quando x é uma função de y, a seguinte expressão: comprimento de C até D, análogo a esse. Só que agora, quem vale 1? A derivada de y em relação a t. Então, será 1 ao quadrado, que é 1, mais dx dt, e aí eu não preciso usar mais o dt, porque dy é igual a dt, tá? Dessa situação. Então, dx em função de y ao quadrado dy. Assim como aconteceria quando y é uma função de x. Tá bom? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a expressão para o comprimento de arco, também para equações cartesianas, mas quando y for função de x. Por exemplo, y igual a e elevado a y. Perdão, x igual a e elevado a y. Aqui é uma função, né? X está explícito em função de y, tá bom? Como já vimos isso em derivação. Enfim, vamos continuar e fazer um exemplo para ilustrar essa situação. Se liga. Então, pessoal, trago um exemplo para a gente fechar a aula, tá? Vai ficar um pouquinho grandinha, porque justificamos a fórmula do comprimento de arco para coordenadas cartesianas, mas enfim. Se liga. Primeiro exemplo. Calcule o comprimento de arco da curva de equação y igual a e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Como é uma curva desconhecida, não é corriqueira para trabalharmos, vamos usar a nossa tecnologia, o nosso GeoGebra, para conhecer esse esboço gráfico. Vamos lá. E aí, pessoal, vamos construir agora o gráfico indicado lá no quadro, que a priori não conhecemos, né? Vamos conhecê-lo. É uma função cartesiana, uma y em função de x, dada por y igual, preciso colocar parênteses, e elevado a x, mais e elevado a menos x sobre 2. Pronto. Aqui eu tenho a minha função, ok?
Essa função ela tem comportamento simétrico em relação ao eixo y. Para valor de x igual a zero, basta substituir aqui na função que vocês vão conseguir observar, tá bom? E é isso. Faremos mais comentários sobre essa função lá no quadro agora. Vamos retornar. E aí, pessoal, continuando aqui, agora que viemos do GeoGebra e sabemos o comportamento gráfico da curva de equação e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, tá? Percebemos lá a sua simetria em relação ao eixo y. Isso é proveniente desse comportamento da soma dos exponenciais de base neperiana, beleza? Curiosamente, né, por curiosidade, esse e elevado a x, essa expressão para y, essa soma dos e's, né, sobre 2, ela pode ser escrita da seguinte outra maneira: cos h de x. O que é que significa isso? Cosseno hiperbólico de x, tá? Assim como temos funções trigonométricas circulares, cosseno, seno, tangente, secante, cotangente, enfim, essas 6 básicas, temos também as trigonométricas hiperbólicas, cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, tangente, secante e aí vai. Também teremos derivações disso, tá? Por falar em derivações, se eu derivo essa expressão, que a gente vai fazer agora há pouco, qual é a derivada dessa expressão? É uma outra função escrita da seguinte maneira: e elevado a x mais menos e a menos x sobre 2. Isso aqui é chamado de seno hiperbólico de x, tá? A título de curiosidade, também posso trabalhar essas funções no cálculo diferencial, mas aqui nós não trabalharemos, tá? Só estou indicando, novamente repito, a título de curiosidade, para que vocês pesquisem mais sobre isso. Inclusive, a derivada do cosseno hiperbólico não é menos seno hiperbólico, e sim o próprio seno hiperbólico, para que não façamos confusão com as funções trigonométricas circulares, beleza? Mas enfim, o que é que eu quero na minha questão? Fazendo a complementação, que eu não tinha explicitado, eu quero o comprimento de arco dessa curva num intervalo para x de 0 até 1. Eu quero esse pedaço, eu quero saber o comprimento desse pedaço da minha curva, tá? Para isso, vamos usar a fórmula do comprimento de arco que nós já sabemos, deduzimos, que é dado em x, tá? Derivando um dy em função de x. Por falar nisso, quem é o meu dy em função de x? Acabei de fazer essa expressão e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Então, o comprimento será a integral de a até b, de 0 até 1, da raiz quadrada de dy sobre dx ao quadrado mais 1 dx. Eu estou pensando na função y em relação a x, dependendo de x, tá? Posteriormente vamos ver questões onde x depende de y. Enfim, isso será então a integral de 0 a 1 da raiz quadrada de quem? De e elevado a x menos e a menos x sobre 2 ao quadrado mais 1 dx. Desenvolvendo essa integral, tá? Deixar aqui separadinho. Isso será igual a integral de 0 a 1 raiz quadrada de... Isso aqui é um produto notável, um produto, é o quadrado da diferença de dois termos, que dá quadrado do primeiro, que é elevado a 2x, menos, só para distrair, para vocês, né, acompanharem, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá exatamente 2. Porque isso vezes isso é elevado a 0, tá? Conserva a base, somos expoentes. Então, menos 2, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, sobre 4, que é o quadrado do denominador, mais 1, tudo isso dentro da raiz, vezes o meu dx. Manipulando e tirando o MMC, o que é que eu vou ter?
integral da raiz quadrada de E 2x menos 2 é menos 2x mais 4 sobre 4 dx, fazendo bem devagar. Isso é igual a integral de 0 a 1, tá? Arrumando isso daqui, simplificando, melhor dizendo, é elevado a 2x mais 2 mais é elevado a menos 2x sobre 2 dx. Beleza? Bom, facilmente, o que é que eu vou ter? O que é que eu vou ter agora na minha integração? Isso aqui, como é que eu escrevo? Como é que eu trabalho? Como é que eu tiro da raiz? Não tiro, mas eu posso fatorar esse polinômio, porque assim como esse polinômio resulta nisso daqui, isso daqui é o mesmo que eu escrever integral de 0 a 1 de e elevado a x mais e a menos x ao quadrado sobre 4, perdão, ó, sobre 4 dx. Acompanham? Isso aqui desenvolvido dá isso. Então, fatorado volta a ser essa diferença de dois quadrados. Como agora o meu sinal é uma soma, ainda é quadrado do primeiro mais 2 vezes esse, que dá 2, mais o quadrado do segundo. Então, eu posso fatorar escrevendo desse jeito. Bom, isso me ajuda a resolver a raiz? Sim. Quanto é a raiz quadrada de algo ao quadrado? O módulo disso, tá bom? Porém, quando eu estou trabalhando com a raiz quadrada, eu tenho que garantir, né? Em módulo, por quê? Porque o resultado é sempre positivo. Mas a minha base aqui dentro, inclusive seja no numerador, seja no denominador, é garantido que é sempre positivo. Independente, inclusive, dos valores que eu atribua no meu intervalo. Porque aqui são potências de base positivas, somadas. O resultado vai dar sempre positivo. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada disso, então vai ficar integral, raiz quadrada disso ao quadrado é simplesmente e elevado a x mais e a menos x sobre raiz quadrada de 4, 2 dx. Tá? Então, essa ficará a minha integral. Essa integral é imediata, é uma soma de integrais imediatas, que vai gerar o quê? Integral de e elevado a x, e elevado a x. Tudo isso sobre 2. Integral de e a menos x, e a menos x sobre menos 1, ou seja, menos e a menos x. Tudo isso sobre 2, que é o meio aqui fora, né? No intervalo de 0 a 1. Portanto, atribuindo o valor de 1, o que é que eu tenho? É menos... jogando aqui, eu vou ter o quê? É menos e a menos 1 sobre 2. Jogando 0 vai dar 1 menos 1. Tudo bem? Então vai dar 0. Jogando 1 dá e menos e elevado a menos 1. Então isso aqui no final das contas vai dar o quê? E sobre 2 menos 1 sobre 2e. Esse resultado é garantido com um valor positivo e tem que ser, eu estou calculando um comprimento, beleza? Então aqui é o valor que eu encontrei para o comprimento de arco dessa curva, dessa função, que vai de 0 até 1 em x, tá bom? Para finalizar, unidades de comprimento, beleza? Enfim, é isso, tá? Trago essa solução, trago esse exemplo para ilustrar as fórmulas que acabamos de ver, especificamente a quando y é uma função de x. Próxima aula a gente continua com mais um exemplo para funções no formato cartesiano, tá bom? Y em função de x ou x em função de y, beleza? Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima. Valeu!